A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Juízes, capítulo de número 6, e versículo de número 1 ao 6, que vai nos dizer assim: Fizeram os filhos de Israel que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e nas cavernas e as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. E contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza. E não deixavam Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Pois subiam com seus gados e tendas, e vinham como gafanhotos em tanta multidão, que não se podia contar, nem a eles, nem aos seus camelos. E entravam na terra para destruir. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Muitas vezes, irmãos, Deus, ele permite opressões se levantar na nossa vida para que a gente possa, sim, se posicionar como Deus, ele requer que a gente venha se posicionar. Aqui você vai observar de maneira clara que o próprio Deus permitiu com que os midianitas viessem a se levantar contra os filhos de Israel, porque eles haviam desagradado a Deus. Muitas vezes, irmãos, não percebemos de forma sutil. Nós começamos a desagradar a Deus, fazemos uma coisa aqui, outra ali, abrimos uma brecha daqui, outra dali, e muitas vezes nós não conseguimos perceber o mal que estamos causando para nós mesmos. Porque todas as vezes, irmãos, que nós abrimos brechas, todas as vezes que nós desagradamos a Deus, nós não estamos fazendo mal para Deus, porque Deus, independente, irmãos, da nossa obediência ou não, ele continua sendo Deus. Mas se nós formos desobedientes, somos nós que vamos colher aquilo que estamos plantando. Declare comigo: eu vou colher frutos de obediência. Eu vou colher frutos de obediência. Deus te trouxe aqui para te alertar, para que você venha vigiar. Porque às vezes, irmãos, estamos abrindo brechas para o inimigo entrar. E nós sofremos aquilo que Deus não quer que a gente sofra. Deus não queria aqui que os filhos de Israel viessem a sofrer. Mas nós observamos que aqui eram os frutos das ações deles, porque a Bíblia deixa bem claro no versículo de número 1: fizeram os filhos de Israel que era mal perante o Senhor. Ou seja, eles se comportaram de maneira que Deus não se agradou. Deus havia dado ordem para os filhos de Israel, Deus havia ordenado o que eles deveriam fazer, mas eles não estavam fazendo segundo as ordens do Senhor. E automaticamente, irmãos, eles estavam abrindo brechas. Todas as vezes que você sabe o que é para ser feito, mas você não faz, você acaba abrindo brechas para o inimigo. E não pense você que o inimigo entra por portas, não, porque ele não entra. Ele entra por brechas. Ele não precisa de muito para entrar. É por isso que nós precisamos ter o quê? Vigilância. Aqui faltou vigilância dos filhos de Israel, e eles abriram a brecha, a porta de legalidade, e o inimigo conseguiu invadir, e o inimigo conseguiu deixar os filhos de Israel de maneira, irmãos, terrível aqui. E hoje Deus diz para você: o inimigo, ele quer a destruição. O inimigo, ele quer uma brecha. Por isso é tempo de você fechar as brechas. Porque se você escolher ser desobediente, você vai acabar pagando um alto preço. Declare comigo: eu vou escolher o caminho da obediência sempre. Eu vou escolher o caminho da obediência sempre. Nem sempre o caminho da obediência vai ser fácil de ser trilhado. Por quê? Porque o caminho da obediência, muitas vezes, irmãos, vai nos colocar contra a nossa própria vontade. Quando fala de vontade, quando fala do nosso próprio eu, é delicado, irmãos. Porque nós somos seres humanos que temos vontade. Nós temos livre arbítrio. Então, muitas vezes, irmãos, obedecermos à voz de Deus vai nos fazer ficarmos tristes, angustiados,
sem vontade de fazer o que Deus está mandando, mas precisamos andar pelo caminho da obediência, mesmo que isso nos deixe humanamente falando tristes, sem vontade de obedecer e sem vontade de fazer, porque a nossa carne não vai querer fazer as coisas que são boas para Deus. A nossa carne vai querer se declinar ao pecado. Então, momentaneamente falando, irmãos, quando nós pensamos em obedecer, quando nós pensamos em fazer a vontade de Deus, vai ser tão doloroso a ponto da gente achar que não vai ser bom pra gente, porque a nossa carne vai querer fazer o contrário. Mas eu quero lhe dizer uma coisa: escolha sempre fazer aquilo que Deus tem pra você, porque o que Deus tem pra você é melhor, mesmo que a sua carne lhe diga que isso não é bom. Mesmo que você vá contra os seus próprios desejos, faça o que Deus te ordenar, porque Ele sabe sempre o que é melhor para a sua vida. Os filhos de Israel, eles andaram aqui segundo o declínio da sua própria carne, segundo seus próprios desejos, segundo as suas próprias cobiças maliciosas. E por isso, irmãos, nós vemos que o mal acabou chegando, o mal acabou entrando, o mal acabou ganhando território. E o Senhor os entrega nas mãos dos midianitas por 7 anos. Foram 7 anos de sofrimento. A Bíblia deixa bem claro que a opressão foi tão grande, mas tão grande, irmãos, que os filhos de Israel fizeram para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Os filhos de Israel começaram a morar em covas. Você tem noção do que é isso, irmãos? Você tem noção do tamanho da opressão que estava acontecendo aqui? Isso aqui foi porque Deus quis? Não. Isso aqui foi porque os filhos de Israel plantaram. Sempre você vai observar que quando começa um declínio na história do povo de Deus, Deus deixa bem claro, eles fizeram o que era mal. Porque o nosso Deus, irmãos, Ele não é um Deus ruim. Ele não é um Deus mau. Ele não é um Deus que tem prazer na nossa dor e no nosso sofrimento. Muito pelo contrário, Ele quer nos abençoar. Ele quer abrir portas na nossa vida. Ele quer, irmãos, que a gente possa viver a paz que excede todo o entendimento. Mas isso vai depender dos nossos atos, das nossas atitudes diante do nosso Deus. Declare comigo: as minhas atitudes serão sempre atitudes boas para eu ter uma colheita boa. As minhas atitudes serão sempre atitudes boas para eu ter colheitas boas. Aquilo que o homem planta, irmãos, certamente o homem colhe. Então Deus não é injusto para entregar para você aquilo que você não plantou. Se você quer ter uma boa colheita, se você quer estar livre das opressões dos inimigos, se você quer que Deus te cerque de livramento, traga paz para você, abundância, bênção sobre a sua vida, você tem que ouvir a voz do Senhor e obedecer. O que faltou aqui nos filhos de Israel foi a obediência. Aí nós lemos, irmãos, um capítulo como esse e não entendemos: Senhor, por que tanta opressão? Os teus filhos passaram a morar em covas, Senhor. Os inimigos vinham e destruíam tudo aquilo que eles plantavam. Eles destruíam as colheitas, eles vinham, irmãos, e tomava tudo, acabava com tudo, destruía tudo, e às vezes a gente não entende isso. Deus, por que o inimigo está tendo êxito? E Deus está dizendo: porque havia brechas abertas, porque o povo escolheu fazer aquilo que era mal. Esta palavra é uma reflexão para nós. Será que nós estamos abrindo a brecha para o inimigo entrar? Será que nós estamos com as nossas atitudes desobedecendo o que Deus nos ordenou e por isso o inimigo está ganhando território na nossa vida, no nosso lar, na nossa família? Talvez está passando opressões aí que você não está entendendo. E Deus tem permitido para que você venha clamar a Ele, para que você venha suplicar a Ele e fechar a brecha na sua vida. Esta palavra, irmãos, é uma palavra muito clara que nos mostra que Deus permite que o inimigo muitas vezes entre, que o inimigo ganhe território para que a gente venha se posicionar diante dele. Primeiramente, os filhos de Israel precisaram se posicionar para que houvesse livramento. Deus só se levanta onde há posicionamento. Você entende isso? Declare comigo: eu vou me posicionar e Deus vai se levantar pela minha causa. Eu vou me posicionar e Deus vai se levantar pela minha causa. Irmãos, foram 7 anos de opressão. Os filhos do Senhor, eles demoraram a clamar ao Senhor. Eles tardaram em se arrepender. Não fique lutando contra Deus. Porque lutar contra Deus, meu irmão e minha irmã, é tardar a sua bênção.
É tardar os seus dias de paz. É tardar aquilo que Deus determinou para a sua vida. Então seja alguém que obedece. Seja alguém que faz a vontade de Deus, independente daquilo que momentaneamente falando você precise se abdicar para fazer a vontade de Deus. Porque vai ter momentos que nós vamos precisar deixar algumas coisas de lado. Alguns desejos, algumas cobiças, algumas vontades próprias de lado para vivermos a vontade de Deus. Saiba de uma coisa, meu irmão e minha irmã, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Todas as vezes que os filhos de Israel caíam, todas as vezes que os filhos de Israel se entregavam naquilo que era mal, eles acabavam colhendo a maldade que eles mesmos haviam plantado. Porque Deus, irmãos, Ele não isenta a gente de uma colheita. Por mais que a gente seja filhos, que Ele nos ame, Ele não vai te isentar de colher aquilo que você está plantando. Então que a sua colheita seja uma colheita boa. Que você possa fechar as brechas. Que você possa, todos os momentos da sua vida, se entregar ao Senhor, e entregar os seus caminhos a Ele, fazendo a vontade dEle, e não deixando o inimigo ganhar território. Não seja alguém como os filhos de Israel no tempo de Juízes. Porque aqui, irmãos, no tempo dos juízes, você vai observar que os filhos de Israel caíam e levantavam. Era tempo de opressão e tempos de paz. Quando vinham os tempos de paz, os filhos de Israel esqueciam as ordens, os mandamentos do Senhor e começavam a fazer o que era mal perante o Senhor. E eles caíam novamente. Não seja alguém que fica caindo e levantando o tempo todo. Deus te chamou para ter estabilidade. Declare comigo, eu vou ter estabilidade na obediência com meu Deus. Eu vou ter estabilidade na obediência com o meu Deus. Quando nós obedecemos, irmãos, nós temos estabilidade. Quando nós obedecemos, nós podemos passar até por aflições, por lutas, por dificuldades, mas isso tudo é para aprendizado e não como retribuição daquilo que a gente tem feito. Porque aqui, irmãos, no caso da opressão dos midianitas, era uma retribuição do que os israelitas haviam feito. Os inimigos vinham, ganhavam território, destruía tudo, a ponto dos filhos de Israel morarem em cavernas. A ponto dos filhos de Israel, eles morarem aqui de maneira muito clara em covas. A opressão era terrível. Talvez você tenha passado opressões terríveis e você tenha perguntado, Deus, o que está acontecendo? E Deus te trouxe aqui com essa resposta para lhe dizer, é tempo de fechar as brechas para o inimigo. Porque tem coisas que Deus quer que a gente passe para aprender. Mas tem coisas que Deus não quer que a gente passe. Somos nós mesmos que plantamos. Porque o Senhor é muito claro ao dizer que tudo que o homem plantar, certamente ele colherá. A Bíblia, ela é clara. Que há uma lei chamada lei da semeadura. Se eu plantar coisas boas, um Deus perfeito, um Deus longânimo, um Deus de paz, um Deus de amor, não vai me entregar coisas ruins. Mas se eu plantar coisas ruins, mesmo que eu seja filha do Senhor, eu vou ter uma colheita. E nós observamos aqui, irmãos, que a colheita não é boa para aqueles que plantam aquilo que é mal. Para aqueles que plantam aquilo que desagrada a Deus. Você vai observar no versículo 5, pois subiam com seus gados e tendas e vinham como gafanhotos em tanta multidão, que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Os inimigos vinham, ganhavam território, eles tinham força, porque Deus permitiu, pois o povo precisava se posicionar. Versículo 6. Assim Israel ficou muito debilitado. Você observa que quando Deus permite que o inimigo ele ganhe território, a gente fica debilitado. A gente sente os ataques, a gente sente verdadeiramente, irmãos, que o inimigo tem lutado contra nós. Com a presença dos midianitas, eles ficaram ali debilitados. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Chegou um momento que eles não aguentaram mais aquela opressão e lembraram de quem? Do Deus de Israel. Que a gente não só lembre do nosso Deus em tempos de opressões. Que o nosso Deus não tenha que permitir tempos de porta fechada, de escassez, de problema, de luta, de tribulação, de deserto, de vale, para a gente lembrar de clamar ao Senhor. Mas que o nosso clamor seja diário. E que a nossa obediência seja constante. Declare comigo, o meu clamor será diário. E a minha obediência será constante em nome de Jesus. O meu clamor será diário e a minha obediência será constante em nome de Jesus. Irmãos, o nosso Deus, ele é claro. Nós colheremos bênçãos se nós plantarmos a obediência.
Se nós plantarmos a desobediência, nós vamos ter uma colheita ruim. Você vai observar que tem as bênçãos decorrentes da obediência e as maldições decorrentes da desobediência. Então, irmãos, somos nós quem escolhemos o que nós vamos colher. Qual é a colheita que você quer ter? Eu tenho certeza que a colheita que você quer ter é uma colheita de obediência. É uma colheita de paz, de abundância. É uma colheita de presença de Deus constante na sua vida e não uma colheita de midianitas invadindo sua terra, destruindo, ganhando território, o inimigo se levantando, zombando contra ti, perseguição, falta de paz, escassez. Não, você não quer isso. Mas você quer ter paz, você quer ter abundância, então escute a voz do Senhor nosso Deus hoje, com este alerta, e obedeça a Ele. Eu sei que não é fácil, humanamente falando, a gente obedecer. Por quê? Porque a nossa carne tem um declínio para o pecado. A nossa carne não vai querer a obediência, mas Deus está dizendo: passe por cima dos seus desejos. Passe por cima daquilo que você quer fazer, daquilo que o seu eu quer. E comece a colocar Deus em primeiro lugar. Que você vai ver, quando você buscar Deus em primeiro lugar, e a justiça dele, as demais coisas vão ser acrescentadas na sua vida. Você não vai precisar se preocupar com nada. Se você ouvir a voz do Senhor nosso Deus e obedecer, você comerá o melhor dessa terra. Mas se você for rebelde, a espada vai te aguardar. Porque era assim que acontecia com os filhos de Israel, e é assim que acontece conosco. Da mesma forma, se a gente plantar coisas boas, vamos colher coisas boas. Se plantarmos obediência, haverá bênçãos na nossa vida. Mas se plantarmos desobediência, haverá maldições que serão terríveis na nossa história. Então, que possamos escolher o caminho da obediência e fazermos aquilo que Deus nos direcionar, porque Deus sempre tem o melhor para os seus filhos, e Ele não quer ver os filhos dele sofrendo. Ele quer que a gente tenha bênçãos em abundância. Para você ter bênçãos em abundância, você precisa obedecer ao Senhor e clamar a Ele constantemente com obediência. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por sua vida. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano, eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecermos, Pai, por esta palavra. Deus, obrigada por falar conosco de maneira tão linda, nos mostrando, Pai, que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. E que o Senhor sempre sabe o que é melhor para a nossa vida. Pai, que possamos ouvir esta palavra como um alerta dos céus. Para que possamos andar em constante obediência, fechando as brechas para que o inimigo não entre. Porque a tua vontade não é que os inimigos ganhem território. A tua vontade não é que o inimigo nos fleche, nos sete, rabacanda, arasturabá, e consiga, meu Deus amado, assim, entrar para destruir aquilo que nos pertence. Mas a tua vontade é nos ver tendo paz, tendo alegria na tua presença, colhendo os frutos da obediência. Porque não tem como, Pai, nós sermos obedientes e colhermos frutos ruins. Não tem como, segundo a tua palavra, Pai, nós andarmos nos teus caminhos e termos maus frutos, Senhor. Segundo a tua palavra, aqueles que plantam, meu Deus amado, a bondade, colhem aquilo que estão plantando. Aqueles que plantam obediência terão uma boa colheita. E eu creio, Pai, que esta palavra é um alerta para os teus filhos, para que eles venham ter um bom plantio na tua presença, para que eles venham te obedecer mesmo sem entender, mesmo que a carne deles diga que não, Senhor, mas que eles venham obedecer segundo a tua vontade, o teu querer, mesmo dizendo não para si mesmo. Porque se a gente aprender a dizer não para si mesmo, para fazer a tua vontade, nós seremos bem-aventurados, nós seremos bem-sucedidos nessa terra para a honra e glória do teu nome. Não queremos passar por aflições, por dores, mas queremos viver os teus propósitos em obediência. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, Pai. Desfazer as setas, as retaliações, os dados inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo vai dando direção à vida, à história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas
coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer a assinatura, Senhor. Causa ganho na justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, cada nome, cada pedido seja visto aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, Pai. Que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa também, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra. Concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando o Espírito Santo de Deus de maneira especial, Pai, e falando melhor os corações dos teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço e te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Seja alguém que feche as brechas na sua vida. Não seja alguém que abre a legalidade para que os inimigos ganhem território. Que os filhos de Israel, eles abriram a porta, a brecha, a legalidade para que os midianitas conseguissem ter êxito contra eles. Deus só entregou os israelitas nas mãos dos midianitas para que eles pudessem passar por grandes opressões, para que os israelitas viessem a despertar e a obedecer e clamar ao Senhor. Isso não é necessário na minha e na sua vida, passarmos pela dor e pelo sofrimento para aprendermos a obedecer e a clamar. Deus quer que a gente escute esta palavra e obedeça para não passarmos por dores, por aflições, por sofrimentos terríveis, como os israelitas passaram aqui. Deus, Ele quer te livrar de dores terríveis e hoje Ele diz para você, escute a minha voz e obedeça, porque você vai ter uma boa colheita, um bom plantio e o mal não vai conseguir ter êxito contra você se você ouvir a palavra do Senhor e obedecer. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra, este alerta de Deus para a sua vida, para que você desperte. Em nome de Jesus Cristo, declare amém.